Olha aí que legal, que bacana, você está na minha casa e esse é o The Drops Ensaios, Lei 12.830, o famoso, a lei da Vossa Excelência, o delegado de Polícia Civil, delegado de Polícia Federal, ô doutor delegado. Você já conhece esse é o The Drops Ensaios, a gente está gravando nesse momento a matriz de processo penal do Focus, concursos públicos. Essas aulas são dadas no Focus, são dadas também no Delta H aqui em Cascavel, né? Como eu disse, isso aqui é ensaio, então é só um ensaio, não é coisa séria, não é nada para você levar no seu coração. É isso? Pelo contrário, esses ensaios eles têm muito conteúdo, né? Já sabe disso, eu sempre dou uma aula bem ensaiada para não falar muita bobagem, porque senão imagina só, se eu já falo tanta merda enquanto eu ensaio, imagina se eu não ensaiasse. Mas vamos lá, o que eu quero que você compreenda é que você está na minha casa, que isso daqui é um ensaio, não é nada dentro de formalidades, tá bom? Então peraí, deixa eu tomar aqui o meu café tem espuma hoje. Café com espuma. Vamos lá? Vamos lá. A Lei 12.830 ela não traz nada de novo. Na verdade, tudo que essa Lei 12.830 combina pra gente, congloba pra gente, já existia, seja em leis administrativas, normas administrativas, costumeiras ou até mesmo jurisprudencial. De qualquer forma, qual que é a intenção dessa Lei 12.830? Foi simplesmente fortalecer o cargo de delegado de polícia, sim, delegado de polícia civil, delegado de polícia federal, de forma a torná-los isentos de interesses internos dentro da própria corporação e interesses externos, ou seja, de fora da corporação. E aí, né, você deve lembrar que sim, se você for para uma cidade pequena, né, você, delegado recém-chegado numa cidade pequena, você será chamado pelo prefeito para jantar na casa dele já na outra semana. Existem muitas influências políticas em cima do cargo de delegado. Imagina só, se os congressistas são tudo bandido, né, entre aspas, né, a gente está prendendo, a Polícia Federal está prendendo a roda um monte de congressistas, imagina a pressão que os delegados de Polícia Federal não sofrem. Agora imagina a pressão que um delegado de Polícia Civil numa cidadezinha desse tamanho também não sofre. Então, para eles se fortalecerem, para eles se tornarem isentos, inventaram essa Lei 12.830 que também demonstra o lobby que eles têm dentro do Congresso, né? Outros cargos não possuem esse lobby, infelizmente. Esse lobby é bacana? Sim, claro que é. Entretanto, todos os cargos deveriam ter esse mesmo poder de negociação, não é verdade? Opa, um médico ganhar 80 mil reais por mês é bom? Claro que é. Entretanto, um professor também deveria ganhar esse salário. Vamos lá então, rapidão. O que eu vou fazer contigo aqui? Eu simplesmente vou ler o artigo e vou comentar, tá? Então é assim, vamos lá, rapidão. Ó, artigo 1º dessa lei. Fica a dica. Abre aí no seu browser, no seu navegador, no seu Google, né? Abre aí a Lei 12.830. E aí você lê ela comigo numa outra janela e eu comento. Vamos lá? Vamos lá. Ó, artigo 1º, essa lei dispõe sobre a investigação criminal produzida pelo delegado de polícia, conduzida pelo delegado de polícia. Deixa eu me despir porque eu estou com calor. Tá frio aqui em Cascavel. Vamos lá? Produzida? Não, conduzida pelo delegado de polícia. Opa, então vamos começar por aqui, ó. Essa lei dispõe sobre investigação criminal. Se a investigação criminal não é outras formas de investigações. Por exemplo, investigação administrativa. Não interessa, interessa apenas a investigação criminal. Conduzida por quem? Pelo delegado de polícia. Isso significa também que outros órgãos podem investigar. Claro que sim, entretanto, essa lei 12.830 não se refere a eles. Por exemplo, a Receita Federal investiga. A Polícia Federal investiga. Essa lei 12.830 recai sobre a Receita? Não, recai somente sobre a Polícia Federal. E sobre o Ministério Público investigando? Não incide essa lei. E sobre a CPI investigando? Também não incide essa lei, tá? É somente com relação a investigações das polícias, Polícia Civil e Polícia Federal, no caso aqui. Lembrando que a Constituição diz que somente essas duas polícias são polícias judiciárias na acepção de investigativas. Artigo 2º. As funções da Polícia Judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas do Estado. O que está falando aqui? Está falando aqui que os delegados eles precisam ter conhecimentos jurídicos. É óbvio que eles precisam ter conhecimentos jurídicos? Não, só no nosso país e na Guiné-Bissau, né? Também no Congo e assim por diante. O que acontece é que os delegados estavam querendo se fortalecer e se fortaleceram até demais. Eles falaram assim, para ser delegado nesse país é preciso ter conhecimentos jurídicos. Por quê? Porque o delegado vai conversar com o juiz, que sabe tudo de jurídico, e vai conversar com o Ministério Público, que sabe quase tudo de jurídico. Então nós temos aqui
que ele precisa estar em pé de igualdade. Se o delegado precisa estar em pé de igualdade com o juiz, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com advogados, ele precisa sim ter conhecimentos jurídicos. Tanto é que diz aqui o nosso querido artigo 3º dessa mesma lei, o cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em direito. Lembre-se disso, né? Eu sou formado em educação física, professor, posso ser delegado? Não pode. No nosso país você não pode ser delegado, até porque as polícias não são organizadas em carreira como prevê a nossa Constituição há 30 anos atrás. Eles ainda não leram a Constituição. Mas vamos além, vamos além. Olha só, são de natureza jurídica essenciais e exclusiva do Estado. Se a investigação criminal é essencial e exclusiva do Estado, significa que o quê? Essas investigações de polícia judiciária não podem ser realizadas por particulares. Sim, é só você lembrar lá no direito administrativo que fala assim, eu posso delegar o poder de polícia? Não, ele é indelegável. Então a polícia judiciária é indelegável, ela é exclusiva do Estado. Lembre-se sempre disso, né? Mas eu posso ter um policial, um investigador particular? Claro que você pode, tem até a lei específica desse tema. Porém, esse investigador particular não vai realizar o quê? Polícia judiciária. Polícia judiciária é para quem? É só para quem tem delegado de polícia, de acordo com a Constituição Federal. Nós temos ali Polícia Civil e Polícia Federal. Parágrafo 1º desse artigo 2º. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias da materialidade e da autoria. Aqui, vamos lá, a primeira coisa que você tem de lembrar é, esse artigo está dizendo pra gente quem é a autoridade policial. Eu sou papiloscopista policial federal, tenho amigos agentes policiais federais, tenho amigos que são escrivães policiais federais. A pergunta que eu te faço é, esses caras, papiloscopista, agente, escrivão, ou então oficial de polícia federal, esses caras são autoridades policiais? Não. Não. Somente são autoridades policiais os delegados de polícia civil e delegados de polícia federal. É isso que a lei está dizendo. Então, quando o CPP fala a autoridade de polícia, ela está falando de delegado. É essa acepção que a gente deve lembrar na maioria dos casos do CPP. Mas não é sempre. Por exemplo, nós temos já de cara o artigo 6º ali, que já caga tudo e coloca artigo e cita a autoridade policial como seus agentes, né? Então tem essa mistura. Cuidado quando falarem autoridade policial, primeira coisa que você lembra, delegado. Mas lembra que o CPP às vezes comete algumas falhas, tá bom? Outra coisa que isso aqui está dizendo pra gente é o que, ó. A investigação realizada por polícia judiciária pode ser feita através do inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei. Então existem várias formas de investigação. Sim, existem várias formas de investigação. Uma delas é o inquérito policial e outra, o termo circunstanciado de ocorrência, o TCO. Tem mais? Tem mais. A verificação prévia ou a verificação da procedência das informações no caso de uma denúncia. Lembra? É facinho e é tranquilo. Aqui, cuidado, existem outros procedimentos investigativos. E além disso, né? Além disso, a polícia judiciária visa o quê? Visa a investigação de crimes ou contravenções, ou seja, infrações penais e não infrações administrativas. Isso cai pra cacete, hein? As bancas trocam infrações penais por infrações administrativas. Tá errado. Parágrafo 2º. Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem a apuração dos fatos. Isso é óbvio, cacete. Se ele é o presidente do inquérito policial, ou da verificação de procedência de informações, ou do TCO, ele é o presidente da investigação. Ao presidente da investigação cabe o quê? Cabe requisitar perícias, documentos e qualquer coisa que ele tenha conhecimento. Isso é claro, não precisava estar na lei. Só temos um detalhe. O que a banca vai fazer aqui contigo? A banca vai dizer, primeiro, que ele não pode requisitar perícias. Pode. Segundo, que ele pode requisitar perícias. Sim, pode. Já vimos. Pode sim, Henrique. Pode. E terceiro, vai colocar no meio dessa lista aqui coisas que ele não pode. Por exemplo, delegado pode determinar a interceptação telefônica? Jamais. Delegado pode expedir mandado de busca e apreensão? Nunca. Por que não? Porque nesses casos nós estamos dentro da reserva de jurisdição. São temas que só o juiz pode tocar. Porque a gente considera que são temas mais nobres. Eles atingem o quê? Eles atingem os direitos fundamentais do cidadão. Direitos como proteção do domicílio. O que mais? Proteção à sua intimidade, à sua vida privada e assim por diante. Honra, imagem e assim por diante, tá bom? Então olha só, cuidado com as bancas, a banca sapequinha, ela vem com aquele dedinho mágico, né? E aí, meu velho, olha, 2 dedinhos, 3 dedinhos, sim. Então, ó,
Pode sim, o delegado pode requisitar perícia, pode requisitar informações, pode requisitar documentos e dados que interessem a apuração dos fatos, mas não pode tocar naquilo que é reserva da jurisdição. Por exemplo, interceptação telefônica e busca e apreensão. O parágrafo 3º foi vetado, já era, não vou contar o veto para não encher a cabeça de linguiça. O parágrafo 4º, o inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado, redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação. Veja, esse parágrafo 4º está falando de dois temas. Primeiro tema, a avocação de inquérito policial ou outro procedimento em curso e redistribuição desse inquérito policial. Vamos lá? O que é a avocação? A avocação, você sabe, é também de direito administrativo, é você pegar algo que está na mão de alguém, né, e pegar esse negócio que ele está fazendo e jogar na mão do seu superior. Então esse superior está avocando algo que delegou para esse inferior. Ok, tranquilo e sossegado. E o que é a redistribuição? Né? A redistribuição é o contrário, é diferente. Nós temos algo que está na mão do delegado A, né, por exemplo, o inquérito policial, e o superior hierárquico vai fazer o quê? Vai pegar esse negócio dele, né, e vai distribuir para outro, para o delegado B. Delegado A, delegado B. Isso! Professor Tetinhas do Bukowski, né? Ou Bukowski. Não, são os olhinhos dele. Então vamos lá. É possível fazer essa avocação? É possível fazer essa redistribuição? Sim, porém é preciso de um despacho fundamentado do superior hierárquico. Como que acontecia lá na Dinamarca, na Suécia, né? O delegado tá com o negócio na mão, o inquérito na mão, e ele é fodástico. Esse delegado quer ferrar o nosso investigado porque o investigado pediu para ser ferrado. Pô, o cara fez merda, tem de aguentar a merda, né? Só que o que acontece? Esse cara que está sendo investigado é muito poderoso, é filho de algum poderoso. Então o que acontecia? O inquérito policial simplesmente saía da mão dele por um ato qualquer. Me dá esse inquérito aqui. Passava-se no corredor e falava, me dá o inquérito. E aí o superior hierárquico é que tocava o inquérito para frente, claro, com a mão leve, né? Para ajudar esse cara influente que estava sendo investigado. Ou, né, pegava esse inquérito da mesma forma e jogava na mão de um outro delegado com a mão mais leve para ajudar esse cara que estava sendo investigado. Pode isso? Para ajudar, não. Eu posso sim fazer essa triangulação, eu posso sim fazer a avocação do inquérito, mas desde que haja o quê? Interesse público e mais, não pessoal, ou, né, desde que haja o quê? Desde que esse delegado que está com o procedimento na mão não esteja agindo da forma correta. E com detalhe, o superior hierárquico hoje tem de fazer o quê? Despacho fundamentado. O que isso significa, professor Sanjiki? Significa que ele vai ter de dar um motivo expresso e mais do que isso, teoria dos motivos determinantes. E mais do que isso, tem de assinar embaixo. Se o motivo não existe, volta o inquérito aqui, né? E aí que o superior hierárquico terá deixado a bunda na janela. Cuidado, nunca deixa a bunda na janela na segurança pública, porque sim, existem, como nós dizemos dentro da polícia, picas voadoras. Elas estão sempre procurando um buraquinho para entrar, né? Vamos lá? Parágrafo 5º. A remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado. Olha o que acontecia, e ainda acontece lá no Japão, né? Nós temos um delegado aqui que chegou numa cidade pequena, ele está investigando todo mundo. Ele fala, eu sou bom, eu sou um servidor público e eu quero que a lei seja cumprida, então vamos atrás de quem não cumprir a lei. Perfeito, é a função dele, mas isso começa a incomodar os grandes da cidade. Então o que fazem lá no Japão, né? Pegam esse delegado que está nessa cidade boa, onde ele já chegou, a sua esposa, o seu marido já estão trabalhando, o que mais? O filho já está no colégio, bem matriculado, aí pega esse cara nessa cidade e cospe, remove o cara pro inferno, joga o cara numa latrina mesmo, num lugar sem estrutura, muitas vezes sem médico, sem nada, sem escola. Caramba, olha o medo que esse delegado vai ficar depois de seguir investigando pessoas influentes. Ele não vai mais querer investigar pessoas influentes, porque senão depois vão mandar ele pra onde, se ele já tá no inferno, né? Ou seja, sim, ele vai calar a sua boca. E aí, pra gente evitar esses interesses externos, o que a Lei 12.830 vem e fala? Olha, podemos remover o delegado de uma circunscrição para outra? Podemos, desde que haja o quê? Ato fundamentado. Mais uma vez, se tem ato fundamentado, temos assinatura. Se temos assinaturas, temos ali alguém expondo a bunda na janela. Agora ficou mais difícil, né? Foi uma jogada muito boa dos delegados. Entretanto, isso já é
era para estar acontecendo naturalmente, não precisávamos de uma lei 12.830 para isso, né? É que o nosso país, minto! É que aqui na Dinamarca, estou falando com você da Dinamarca, é que os dinamarqueses são muito oportunistas, não é? Vamos lá, parágrafo 6º. O indiciamento, isso despenca. O indiciamento privativo do delegado de polícia dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias. Sim, o indiciamento até aqui era um nada jurídico, não existia citação, ninguém sabia o que era, na verdade, o indiciamento, né? Não vou te explicar o que é um indiciamento nesse momento, mas indiciamento, você deve saber, é um ato privativo do delegado de polícia. Então, só delegado de polícia civil, só delegado de polícia federal é que podem realizar o indiciamento. Opa, peraí, professor, eu sou o Ministério Público, eu sou fodão, eu sou o juiz, eu sou fodástico, mais ainda, eu estou mandando o delegado indiciar. Dane-se. O delegado vai olhar para eles e vai falar assim: não vou fazer porque eu não quero. Então é um ato privativo do delegado. E lembre-se, os atos dentro do inquérito policial são, em sua grande maioria, como é o indiciamento, discricionários, são tomados por conveniência e oportunidade. Se o delegado achar que deve, ele faz. Se não achar que deve, esquece, ninguém pode mandá-lo. Outra situação, o delegado esqueceu de indiciar, ele comeu cocô, né? Ele esqueceu de indiciar. E aí? Começou a ação penal. Terminamos o inquérito, começou a ação penal, aí vem um advogado e fala assim: olha, essa ação penal aqui é nula, porque é baseado no inquérito, que também é nulo, né? E olha só, por quê? Porque não teve indiciamento. Isso não existe. Lembre-se que o inquérito policial é informal, ou seja, não existem esses vícios que a gente coloca lá na ação penal. Dentro do inquérito policial não tem problema. Mas pode gerar algumas situações? Pode sim, mas não vai anular a ação penal posterior. Até porque nulidade é tema processual, nem alcança o inquérito, hein? Olha aí, hein? Então lembre-se, os vícios perdem força no inquérito policial. Por quê? Porque o inquérito é informal. E mais do que isso, né? Se teve ou não teve indiciamento, nem vício há, né? Como eu disse, é uma opção do delegado. É um ato privativo, algumas bancas colocam como ato exclusivo. Tudo certo, tudo fechado. E por fim, o artigo 3º. O cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em direito. Claro, por quê? Porque tem natureza jurídica essa investigação aqui, né? Mas continua sendo um procedimento administrativo. Cuidado para não encher tua cabeça de linguiça. Vamos lá? Devendo-lhe, né, ao delegado, devendo-lhe ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebem os magistrados, os membros da Defensoria Pública, do Ministério Público e os advogados. Lindo! Como eu disse, os delegados estão no meio jurídico. Ele tem juiz, Ministério Público, Defensor Público, advogado, todo mundo conversando juridiquês. Ora, o delegado quer ser tratado da mesma forma. Claro que eu sempre digo que se você precisa de uma lei para ser chamado de doutor, como é o que acontece com os advogados, é porque você não é doutor. Imagina só, se eu quiser ser chamado de Mega Super Master Blaster, né? Você vai me chamar de Mega Super Blaster Blaster? Nunca, né? Por quê? Porque eu não sou o Mega Super Master Blaster. Nem minha namorada me chama assim, nem minha mãe, apenas a Cacau e a Ursa, meus cachorros me chamam dessa forma, né? Mas você não seria obrigado a me chamar. Mas se eu sou um ditador de um país, eu chego lá, baixo um decreto e falo assim: daqui pra frente, eu, ditador Senjic, quero ser chamado de Mega Super Master Blaster. Aí você tá fudido, né? Você vai ter de me chamar, porque senão eu te coloco em praça pública e te enforco ali na frente de todo mundo. Mas veja, eu não passo a ser Mega Super Master Blaster por conta dessa lei. Não, eu justamente preciso da lei para que você me chame assim, porque eu não sou assim, não é verdade? Mas os advogados ainda não acreditam nisso. Os advogados ainda acham que eles têm que ser chamados de doutores, porque tem uma lei lá de 1900 e sei lá, bolinha. Não, nós não éramos nem nascidos, nem meu pai era nascido, nem seu pai, nem seu avô. Olha que bagunça, que diz que os advogados são doutores. E os delegados falam assim: daqui pra frente eu sou doutor também, então chamem-me de doutor. Claro, isso é ego, né? O ego, esse mesmo ego que os hindus tentam matar há muito tempo, que os tibetanos tentam matar há muito tempo, né? Que Buda falou contra, que Mahatma Gandhi falou, Madre Teresa, Jesus Cristo, pessoas assim, entidades que nós todos respeitamos e comentamos muito, mas não os escutamos. Pelo contrário, a gente segue cultivando o ego. Viva o ego, né? Viva o ego. Bom, aí, só para finalizar, né? Se você for escrever um documento para um delegado, você vai chamá-lo de doutor. É só isso que está escrito. Vou chamar no corredor? Chama de senhor, pelo amor de Deus. Eu fiquei 5 anos dentro do TJ e nunca chamei um juiz de doutor ou de vossa excelência.
Senhor é respeitoso e só é doutor quem tem doutorado. Por exemplo, eu chamo meu pai de doutor, porque ele tem doutorado, quando eu quero sacaneá-lo. Ele faz alguma besteira muito grande, uma cagada, e fala, ei, doutor, é isso aí, doutor. Vamos lá. Como que a banca vai cobrar isso? A banca vai perguntar para ti se o delegado tem que ser bacharel em direito. Perfeito, acabou. E mais uma pergunta, vai falar assim, ele precisa ser tratado de forma protocolar como os professores do ensino superior. Magistério superior? Não é magistério, é magistrado. Ou então como os oficiais das Forças Armadas. Claro, daqui para frente você olha pro delegado e você abate continência. Não, nada a ver, pelo amor de Deus. Ele quer ser tratado como os demais membros que trabalham, os demais órgãos, né, vamos dizer assim, entre aspas, que trabalham no universo jurídico. Por quê? Porque ele agora tem natureza jurídica. É fácil, é tranquilo e é sossegado. Tá aí, vimos a Lei 12.830, né, facinho e tranquilo. Lá no Insta tem esses comentários em fotografia e você pode revisar isso a hora que você quiser para ir para a prova com tudo isso na sua cabeça. Segue o meu beijo e eu vou tomar o meu café com espuma. Não é café, né, galera? É cerveja, pelo amor de Deus.